Nova gestão. Mitra Diocesana assume restauro da Igreja do Rosário e da Capela do Pilar, em Taubaté. Dói no coração da gente ver o estado que se encontra, que está ficando. Fraude no benefício. Homem é preso em Jacareí tentando sacar auxílio-doença irregularmente. Acessibilidade. Prefeitura de Taubaté dá o primeiro passo para implantar melhorias em calçadas. Fica difícil assim, formar para a gente andar, para a gente ir em certos lugares, numa farmácia. Tem poste até no meio da calçada, é muito difícil isso. União faz a força. Encontro em São José dos Campos traça novas estratégias para a prevenção às drogas. A experimentação precoce, principalmente do álcool, é que pode aumentar em muito o percentual de que ele venha a ter algum problema de dependência no futuro. Além das telas, exposição em Taubaté mostra o lado inventor de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, além de pintor, foi também escultor, foi idealizador de vários mecanismos de mecânica, várias questões militares. Ele desenvolveu o casco duplo dos barcos para eles poderem flutuar melhor. Então, assim, é muito além da pintura que todos nós conhecemos. Casa cheia. Não há mais ingressos para o jogo entre Taubaté e SESI pelas semifinais da Superliga de Vôlei. De volta ativa, a Águia do Vale se prepara para estrear neste domingo na 4ª divisão do Paulista. Faz mais de um ano que a equipe não entra em campo na disputa por um campeonato oficial. E desde que foi rebaixado para a última divisão do futebol paulista, o clube passou por várias mudanças. Estas e outras notícias agora no Band Cidade, 2ª edição. Boa noite para você. Muito boa noite. A gestão das obras de restauro da Igreja do Rosário e da Capela do Pilar em Taubaté vai mudar de mãos. A Mitra Diocesana vai assumir agora a tarefa de recuperar os prédios históricos. Até agora, essa responsabilidade era da Fundação Dom Couto. A transição deve durar 3 meses e o receio é de que, com a mudança, a conclusão dos trabalhos demore ainda mais. Igreja do Rosário, construção de 1700 e patrimônio histórico de Taubaté. Está fechada desde 2010, com infiltrações nas paredes, tapumes e muita pichação. A poucos quilômetros daqui está a Capela Nossa Senhora do Pilar, inaugurada em 1748, mas interditada há 17 anos. Nela, as condições também não são tão diferentes. Hoje, abriga pombos e as paredes estão danificadas pelo tempo. No centro, quem passa e vê a cena não entende o porquê de tanto abandono. Um ambiente muito inspirador de história, um ambiente muito bacana, muito legal. E agora? O patrimônio agora dói no coração da gente ver o estado que se encontra, que está ficando. E daí, se não for tomada nenhuma providência, daí é pior. Sem reforma. A senhora nem sabe o que tem lá dentro? Não. Diz que era museu, agora não sei. Os 2 patrimônios aguardam obras de revitalização. A última reforma da Igreja do Rosário foi da cobertura e acabou em novembro do ano passado, mas faltou dinheiro para restaurar o restante. A Fundação Dom Couto buscava apoio. Por meio do projeto, arrecadou cerca de R$250 mil para a obra. A Prefeitura de Taubaté também sinalizou com a possibilidade de um convênio e disponibilizou à Fundação mais de R$799 mil para restaurar a cobertura e o forro. Já a Capela do Pilar, em agosto de 2014, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional autorizou a adoção de medidas emergenciais para a obra. Só que até hoje aguarda financiamento de R$4 milhões da Lei Rouanet. Só que a restauração desses patrimônios culturais deve demorar ainda mais. Isso porque houve uma troca de gestão. A Mitra Diocesana assume no lugar da Fundação Dom Couto e esse processo de transição deve demorar no mínimo 3 meses. A prioridade no momento não é o restauro. Isso, né? Outros, nós vamos ter tempo para isso, né? A gente precisa também olhar para a situação que estamos. Então seria uma contradição. A diocese está preocupada com os seus edifícios, preocupada em angariar fundos para restaurar, quando muitas pessoas estão vivendo uma situação tão complicada socialmente, sem emprego, sem salário.
Então a gente precisa olhar para essa realidade com muito carinho também. Essa historiadora lembra que a Capela do Pilar é uma das poucas relíquias que Taubaté ainda preserva do período colonial. No local ainda tem a placa do Convênio Histórico de 1906, firmado durante a política do café com leite para proteger a produção econômica do estado. Para ela, o local poderia servir para receber diversos turistas do Brasil. As pessoas que passam por aqui no centro da cidade não sabem o que ela significa, não sabem o que tem lá dentro, não sabem a sua história e a relação dela com a história da cidade. Então é importante o restauro não só para a preservação desse patrimônio histórico, mas para que as pessoas possam visitá-la e conhecê-la e dessa forma poderem valorizá-la. Enquanto isso, a população que passa pelo centro de Taubaté aguarda pela preservação do patrimônio da cidade, na esperança de que a história seja apresentada às próximas gerações. Eles perguntam, eles falam, nossa, o que é isso? É uma casa? Eu falo, não, era um museu. A gente explica, né? A gente tenta trazer a cultura para eles. Por meio de denúncia anônima, policiais da Força Tática de Jacareí encontraram hoje um veículo furtado num desmanche no Jardim Califórnia. No local havia também outros 16 veículos, mas sem irregularidades. O local foi lacrado e interditado. Na casa do proprietário, a polícia encontrou R$2.000 em dinheiro e cheques e também várias munições. Ele foi preso em flagrante por receptação e posse de munições de uso restrito. Um homem foi preso em flagrante em Jacareí por crime de estelionato. Segundo a Polícia Federal, que conduziu as investigações, o suspeito deu entrada no auxílio-doença na agência do INSS da cidade, mas outra pessoa, esta sim doente, teria passado pela perícia obrigatória com documentos falsos em nome do estelionatário. Ele foi detido em uma agência bancária no momento em que sacava a primeira parcela do benefício. A Coordenadoria de Inteligência Previdenciária ajudou a descobrir a fraude. O homem de 42 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, onde permanece à disposição da Justiça. Os desafios e as mudanças necessárias nas políticas públicas a respeito de drogas. Este foi o tema do 7º Encontro Estadual de Conselhos Municipais, realizado hoje em São José dos Campos. Debater o assunto é importante para que, na prática, o combate ao tráfico e as ações de prevenção realmente reflitam nos índices que são cada vez mais altos, principalmente quando envolvem crianças e adolescentes. Mais de 200 pessoas, entre representantes da Prefeitura, das Polícias Militar e Civil e convidados, lotaram o auditório da Unesp em São José dos Campos para o 7º Encontro de Conselhos Municipais sobre Drogas. Em pauta, estratégias para garantir uma maior efetividade das ações de combate e prevenção às drogas. A adolescência é um momento de vulnerabilidade muito grande para a experimentação e a experimentação precoce, principalmente do álcool, é que pode aumentar em muito o percentual de que ele venha a ter algum problema de dependência no futuro. Então, as ações de prevenção devem ser o nosso foco de trabalho principal, obviamente sem deixar de atender as questões de tratamento e de inserção social. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos 2 primeiros meses deste ano, houve 293 ocorrências na região envolvendo o porte de entorpecentes e 528 casos de tráfico. A intenção foi promover mudanças na política sobre drogas. A prevenção é o item forte para esse ano, para que nós possamos não deixar que as crianças, jovens e adolescentes entrem nesse mundo das drogas. Um dos principais objetivos é esse. A programação contou com atividades culturais, apresentação de painéis e palestras. Cássio falou sobre a sexualidade e o acolhimento à população LGBT. A gente precisa sempre estar levando essa informação e trabalhando em termos de conceitos, porque ainda pensar na comunidade LGBT traz muita dúvida. E muita dúvida para quem faz o atendimento de ponta. A nossa função aqui é desmistificar um pouco essas dúvidas. E a seguir, no Band Cidade, trabalhadores da Usiminas de Taubaté fazem ato contra reformas trabalhista e da Previdência. A lei da terceirização também foi alvo do protesto. E também, Prefeitura de Taubaté dá o primeiro passo para melhorar as calçadas do centro e garantir a acessibilidade. Os detalhes já, agora são 6h59.